Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, alunos dessa academia de pregadores que eu chamo de um ministério para abençoar as vossas vidas com um ensino salutar, um ensino leniente, edificante da palavra de Deus. A academia de pregadores, ela vem como um somatório para ajudar você a crescer na fé, como diz 2 Pedro 3,18. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E essa instituição, que é uma instituição de homens de Deus e espiritual, ela tem como objetivo trazer estrutura, base, fundamentos para que você desenvolva um ministério a contento, para que você tenha uma teologia bíblica, ortodoxa, cristocêntrica, verdadeira. Esse é o propósito da Academia de Pregadores. Nós estaremos falando ao longo dessa matéria que quem aspira, quem deseja ministério, precisa esticar o pescoço. Esse é o sentido da palavra grega que aparece em 1 Timóteo 3:1. Essa palavra ela fala de esticar o pescoço. E se você deseja, Deus ele te chama, ele dá os dons, mas você precisa manifestar desejo de crescimento, desejo de se desenvolver nesse ministério. Daí a busca pelo conhecimento, a busca pelo estudo, a busca pelo aprimoramento. É isso, ok? Então eu estou aqui, pastor Aziel Gomes, para tratar com vocês sobre teologia e ministério. Isso focando nos princípios básicos, elementares, gloriosos das Sagradas Escrituras. Esse é o nosso propósito. E nós estaremos estudando a unidade 1, dons, vocação, talento e chamado. Em segundo lugar, na unidade 2, estaremos falando sobre ministério cristão e praxis. Na unidade 3, a contextualização e cosmovisão. Na unidade 4, prática ministerial na Bíblia. Estaremos tratando sobre esses assuntos que são de grande relevância para todos nós. Então, convido você a caminhar conosco nesta matéria muito gloriosa que vai ajudar você a aprimorar e a desempenhar um ministério com denodo, com afinco, um ministério brilhante que irá redundar para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Aliás, tudo que um crente faz, comprometido com o reino, ele visa a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 5, 14 a 16, o Senhor Jesus Cristo disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o propósito. Qualquer ação, trabalho que nós formos realizar, precisamos entender que a glória deve ser dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nessa primeira unidade, nós iremos falar sobre dons, vocação, talento e chamado. Nós vamos começar com a distinção entre dom e dons. Eu convido você, primeiramente, para ler comigo a palavra do Senhor em Atos 2, 37 até o verso 41. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso aqui tem tudo a ver com essas duas palavras que nós iremos falar aqui, a palavra dom e a palavra dons, no plural, ok? Primeiramente, nós estamos tratando aqui de uma pregação do apóstolo São Pedro à multidão que estava ali no dia de Pentecoste. Eles estavam acusando esses crentes de 9 horas da manhã estarem embriagados, estarem bêbados, dissolutos pelo poder do vinho. O apóstolo Pedro, ele vai fazer a sua primeira pregação. E seria muito importante que cada irmão, eu não sei qual a sua denominação, se é Assembleia, se é Batista, não importa. Mas aqui você tem 3 coisas importantes que nós precisamos analisar. E quando a gente atenta para isso, eu quero que você anote isso aí. A primeira coisa aqui é que quando você lê esses versículos, você vai ter aqui o efeito do sermão de Pedro. E o que você tem no efeito do sermão de Pedro? Essa é a primeira mensagem que o apóstolo prega e ela vai causar impacto nos corações dos ouvintes. Ela vai ter efeito. Para uma mensagem ter efeito, ela precisa de 2 coisas. Se você quer se aprofundar no conhecimento da palavra para aperfeiçoar a sua vida e o seu ministério, preste muita atenção. Venha estudar conosco no curso Bacharel em Teologia da Academia de Pregadores, o mais completo do Brasil. É um curso 100% online e você pode fazer de qualquer lugar com acesso à internet. Estude onde e quando quiser, 24 horas por dia. Assista às aulas pelo celular, computador ou Smart TV. E ainda receba a carteirinha do aluno e um lindo box com 14 livros das matérias. e ao final do curso, o seu certificado de conclusão. Faça sua matrícula e comece a estudar agora mesmo. Este curso vai transformar a sua vida E te capacitar para fazer a obra de Deus com excelência. Vem estudar conosco na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online. 2 coisas. A primeira, ela precisa ser proclamada por um homem cheio do Espírito Santo. Aliás, Lucas 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Essa é a palavra. Um pregador na unção, no poder, no domínio, na direção do Espírito Santo, ele vai proclamar a palavra com autoridade. Autoridade. Então, você não pode pregar a palavra sem o poder, o revestimento do Espírito Santo. Há quem pregue a palavra apenas como um orador, como um filósofo, apenas como alguém que faz um discurso. Ao contrário daquele que está no Espírito, é muito importante porque o Espírito penetra todas as coisas. Eu posso saber muita coisa sobre arqueologia bíblica, eu posso saber muita coisa sobre geografia bíblica, eu posso saber muita coisa sobre a teologia antropológica, eu posso saber muita coisa. Agora, para que eu possa pregar a mensagem e ela causar efeito nos corações e na alma humana, eu preciso estar cheio do poder do Espírito Santo. Quando você observa esse detalhe aqui, a mensagem ela precisa ser marcada pelo poder do Espírito Santo e pela verdade divina. O apóstolo São Pedro aqui ele foi direto, ele foi incisivo, ele foi cirúrgico. Ele mostrou a verdade de Deus, ok? A verdade, ela corrige muita coisa. Um homem de Deus que prega a verdade, ele pode corrigir um auditório que está colocando ideias, conotações erradas sobre o povo de Deus. Pedro começou dizendo, não, ninguém aqui está embriagado, sendo 9 horas da manhã. Nesse horário, judeu quase não come nem bebe vinho. Então, por que eles estavam acusando aqueles irmãos de estarem embriagados? O alvo da pregação, da verdade que vem na pregação,
é corrigir absurdos dos auditórios, em especial de muitas igrejas, onde o povo recebe e come o que quiser. Então, a mensagem no Espírito Santo, ela faz isso. A segunda coisa que nós podemos analisar aqui é que a mensagem ela foi transparente. Ela foi transparente. Uma mensagem transparente, ela busca um alvo, ela tem um propósito a atingir. Qual é a mensagem? Qual é o alvo, pastor Zé, da mensagem? É atingir o coração do pecador. É trazer o pecador para Deus. Ele reconhecer que é um pecador, que cometeu erro, que está no pecado e que precisa do perdão de Deus. Pedro, ele levou uma mensagem no Espírito Santo, na verdade, mas ele levou a mensagem transparente, fazendo com que cada um pudesse ter a sua necessidade atingida. E naquele momento, a transparência de Pedro, quando chamou aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem, que haviam matado Cristo, que Pedro foi muito duro, mas ele tinha um propósito, trazer de volta a todos para o Cristo Jesus, para o perdão, para a misericórdia. E aí vocês podem observar que o alvo da mensagem de Pedro foi explicar o porquê da promessa. Eles foram cheios do Espírito Santo e naquele momento eles estavam desfrutando da promessa de Deus. Pedro fez a correção. O que está acontecendo aqui é o que vem de Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser, como diz o profeta, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os senhores terão sonhos, e assim por diante. Então, Pedro, ele traz todos para a promessa. E ele queria deixar claro que essa promessa não seria particular de um e de outro não. Todos poderiam fazer parte dessa promessa. Por quê? Porque ali estava acontecendo o derramamento do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui, ó. E recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira coisa que nós podemos analisar é que em Lucas 24, 49, Jesus disse assim, ide para a cidade de Jerusalém e sereis cheios do poder. Você pode ler também Atos 1,4 e Atos 1,8, que fala desse poder. Então, a primeira coisa, por que Pedro fez uso dessa palavra dom e não dons? Você tem aí o nosso livro muito importante, né, da nossa Academia de Pregadores, está aqui, Teologia e Ministério, e você vai perceber logo aí nessa primeira parte o que ele vai tratar sobre os dons. É muito importante que você, querido irmão, querida irmã, querido aluno, comece a atentar para essa particularidade. Porque dom aqui, que o autor pontuou e que Pedro falou, não está se tratando da capacitação no sentido de dons para o corpo que é a igreja. Essa palavra dom, que aparece aí no próprio texto de Atos 2, verso 38, o dom do Espírito Santo, na verdade, dorean é a palavra grega que quer dizer aí dádiva nesse texto, né? quer dizer presente, vem de doron, que seria mais ou menos a raiz, né? Que fala de presentes oferecidos em expressão de honra. Então, aqui a palavra dom no singular, recebereis o dom do Espírito Santo, está tratando especificamente do batismo com o Espírito Santo. Antônio de Palma, ele trata sobre essa expressão, apresentando-a como um genitivo justaposto, seguindo todas as posições das palavras que anteriormente elas foram mencionadas, elas foram faladas, elas foram colocadas. Então, o que seria essa expressão dom do Espírito Santo? Olha o que Pedro diz aí, recebereis o dom do Espírito Santo. Na verdade, essa expressão dom do Espírito Santo, ela quer tão somente falar sobre o batismo com o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo como dom em nós, para nos revestir do poder e da autoridade do Espírito Santo, para falarmos com ousadia as Escrituras Sagradas. Marion Brandt, em uma obra que ela escreve, ela diz que aqui
se trata sobre a capacitação do Espírito Santo para duas coisas. Em primeiro lugar, nos levar àquele momento glorioso de falar línguas estranhas, ok? E também a capacitação para testemunhar com ousadia. É isso que o próprio texto ele está falando para nós. Então, quando nós analisamos essa palavra dom aqui dentro desse texto, ela está falando desse aspecto. Roger Strontards, que é outro grande escritor no campo pentecostal, você vai encontrar obras importantes desse autor, que ele trata muito sobre a teologia pentecostal. Ele também dá essa ênfase no tocante a essa expressão dom do Espírito Santo, como se referindo ao batismo com o Espírito Santo. É interessante que você compreenda uma coisa. Todas as vezes que você estiver lendo o livro de Atos, você vai encontrar cheios do Espírito, batizados com o Espírito. Essas expressões, dom do Espírito, elas estão simplesmente falando do batismo com o Espírito Santo. Do batismo pelo Espírito Santo, seria esse ablativo mais ou menos aí. Então, a primeira coisa que nós podemos analisar nessa perspectiva é que a palavra dom aqui está se tratando dessa dádiva, desse presente de Deus que vem para nós, para que possamos expressar a vontade de Deus em nossas vidas e a capacitação do Espírito Santo. Agora, nós podemos ler a palavra do Senhor. Vamos lá, você pode ler comigo, Romanos 11, verso 29. Romanos 11, 29 nos diz assim a palavra do Senhor: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nós fizemos aí esse uso da palavra e os dons, né? Charismata, não é? Quando você pega essa expressão, que é um substantivo neutro, mas aí nós temos o plural, charismata, ou carismata, como muitos falam. Na verdade, aqui está falando de dons no sentido que alguém recebe, sem qualquer mérito, e vem por meio da graça divina para beneficiar o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, aí está no plural. E quando você atenta, nós podemos dizer que são dons que tratam de poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos de outros, e capacitam esses dons, esses poderes, eles capacitam a igreja para ela servir. Esse é o sentido de dons. Por isso que está no plural. Quando você vai lá para a expressão no singular, dorean, dom, dádiva, presente, ali nós podemos analisar que a salvação ela é vista como um dom de Deus. Você pegar Romanos 6, 23, 24, o apóstolo São Paulo ele deixa isso bem claro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você pode observar que a salvação é um dom no sentido de dádiva de Deus, porque veio através de Cristo Jesus. Então, quando você olha para essas duas expressões, uma no singular, dom do Espírito Santo, nós estamos falando do dom, que na verdade trata-se da experiência gloriosa do batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. Doron seria mais ou menos essa parte da raiz, expressando também quase propriamente o mesmo sentido. Dons, você vê que não é usado a palavra dorean, não é usado esse sentido, mas você tem aí carismata, aí você pode observar que nesse sentido aqui, esse substantivo masculino neutro, fala da capacitação do Espírito Santo de Deus para dar dons à igreja para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, é muito importante que você comece fazendo a distinção, usando esses dois versículos, primeiramente Atos 2, 38, e também a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 29, quando você tem aí o plural de dons.
dom no sentido do batismo com o Espírito Santo. O Taylor, no dicionário que ele escreve, ele fala de 2 sentidos de dons, né? Ele fala da salvação como dom e ele também fala do dom como sendo dádivas graciosas de Deus para a igreja que vem capacitar ela para o ministério, o desempenho dos serviços em favor dos santos, ok? E aí vocês vão ver mais particularmente em seguida, aliando com Romanos capítulo 12, como também 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versos 11 até o verso 12. Então você pode observar que esses 3 textos, eles falam sobre a questão dos dons que vão desempenhar os servos do Senhor para o bem do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Muito importante nós atentarmos para isso, que você possa meditar, que você possa compreender essa realidade e fazer essa distinção entre dom e dons, ok? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.